se esse vídeo chegou até você, eu não acredito em coincidências. Porque Deus quer falar com alguém aqui profundamente, fortemente. Então presta atenção nesse vídeo e reflita também. Não, não perde a concentração, porque acaba que a gente não entende o que Deus quer falar com você. Então presta atenção nesse vídeo. Então, irmão, muitas das vezes a gente já ouviu falar, não olhe mais para trás. Mas será que a gente realmente saiu de lá do passado? E eu falo assim, não apenas em pensamentos, porque muitas das vezes a gente acaba voltando lá naqueles pensamentos, no passado, naqueles erros que a gente cometemos, no pecado que a gente cometemos, nas falhas que deram errado em alguns projetos, em alguma circunstância. Mas será que a gente realmente deixou o passado? Será que a gente... Você sabe o que é deixar o passado? Porque deixar o passado existe várias formas, irmão. De tal forma que mostra na Bíblia uma história onde mostra que Deus ia destruir uma cidade. Aí foi lá, ele poupou, né, salvou a vida de uma família. E eles estavam correndo, eles falaram assim, Deus falou, não olhe para trás. E quando eles estavam saindo da cidade, a mulher olhou para trás e ela foi congelada em estátua. Ou seja, ali ela estava saindo, indo pro novo, só que o antigo continuou lá. Fisicamente ela já estava saindo, mas no coração ela estava com os pensamentos lá. Tá entendendo? E também um outro exemplo é o povo de Israel. Quando eles estavam indo para a terra prometida, eles começaram a chegar as circunstâncias, a provação no deserto, e eles falaram, nossa, era melhor ficar, é melhor a gente nem ter saído do Egito, que Deus trouxe a gente até aqui para morrer. Mas, irmão, eu quero que você já tenha algum pensamento assim, porque eu estou aqui. Eu quero que essa palavra confronta você, irmão. Será que Deus já errou alguma vez? Será que Deus falhou alguma vez na Bíblia? Se sim, então pega lá na Bíblia, onde mostra que ele é a prova dele, é a palavra dele. Pega lá na Bíblia e mostra aonde Deus já falhou. Ah, mas aconteceu alguma circunstância. Tá, mas será que Deus falhou? Ah, mas porque os maus prosperam? Porque a prosperidade de Deus é como se fosse um galardão, é um presente dele. Mas a prosperidade do inimigo é uma chave espiritual. Tá entendendo? E muitas das vezes a gente fica agarrado ao passado, um apego ao passado. E em si, um apego em qualquer, tipo assim, coisa da terra, em si já não é bom. Mas um apego ao passado, o que aconteceu. Às vezes a gente passa por uma situação, inicia um projeto e a gente começa a alimentar a si mesmo e começa a chorar e vendo, tipo, olhando pro passado. Aí você olha para um pecado que você já cometeu, aí você já se arrependeu e você se sente culpado com o que está acontecendo. É como se fosse uma bola que foi passando e você vai misturando assim, ó, onde tem mais coisa, mais sujeira, e você só vai passando, passando, passando. Deus quer pegar essa bola. Imagina essa bola, uma bola gigante. Pois é, mesmo que seja suja, entrega para ele, porque ele purificará. Tá entendendo? Às vezes a gente, sei lá, a gente olha tanto pro passado, mas na Bíblia fala, eis que eu faço coisa nova. Não e nem considereis o passado, porque eis que eu faço coisa nova. Não considereis, aqui Deus está falando, e nem considereis o que aconteceu. Isso aqui fala de muita coisa. É apenas tipo assim, 2 palavras, umas 4 palavras, mas que Deus está falando, não olhe para o passado, pelos resultados, pelo seu pecado. E assim como se vai falar lá em Eclesiastes, eu acho, que fala mais ou menos dessa maneira. Felizes são as pessoas cujo maldades são perdoadas e cujo pecado são apagados. Ou seja, no dia que Deus, você tem que entender que Deus morreu na cruz para nossos pecados. E se você errou e se arrependeu, Deus apagou o seu pecado. Pronto. Tá entendendo? Deus morreu na cruz por isso.
E muitas das vezes a gente inicia um projeto, a gente acaba olhando pro passado e vê que não foi a mesma coisa. E a gente fica tanto contemplando tanto o passado que a gente não consegue ver o presente. O presente. E um outro exemplo também que mostra que o povo de Israel lá em cativeiro, mais pra frente da história, o povo de Israel em cativo. E aí Deus também fala mais uma vez: eis que eu faço coisa nova, mas tu não percebe, porque Deus tinha libertado ele do Egito, emanado água da pedra, enviado pão do céu, e estava lá preso agora. Eis que eu faço coisa nova, você não percebe? Ou seja, Deus pode ter até tido feito milagres no seu passado, mas esse mesmo Deus pode fazer infinitamente coisas melhores. E talvez você fique se perguntando: por que eu não consigo sorrir? Por que eu não consigo me alegrar? Porque você não é o mesmo do ontem. Porque Deus te preparou para que você possa suportar o hoje, o agora. Tá entendendo? Deixa isso o passado. Ah, mas porque eu não consigo ser feliz? Aí a gente começa a chorar e chorar, porque você não é o mesmo do passado. Ah, mas porque a situação, porque você não é o mesmo do passado. Você pode até ter errado, mas pronto, apagou. Ali Deus te preparou pro hoje, para que você possa suportar o hoje. E muitas das vezes a gente, com impaciência e acaba virando ignorância, a gente leva isso para intimidade com Deus. Aí a gente começa a desconfiar de Deus, tem uma incerteza no coração. Ainda que a gente confia assim, mas depois tem uma incerteza: será que pode acontecer? Será que minha vida pode mudar? Porque tipo assim, é constância, é sobre continuar e persistir. Você já tentou? Ah, eu tentei. Quantas vezes? Ah, foi 3 dias. Mas nesses 3 dias, você tentou mesmo? Você se esforçou? Porque muitas das vezes a gente inicia alguma coisa, até um projeto novo, a gente foi lá e tenta 3 dias. E a gente não dá, parece que a gente nem se esforça. E depois nós ficamos se perguntando: ah, mas nada acontece. Se persistir, irmão, você tem que entender que eu acho que eu já ouvi uma palavra em algum lugar onde fala: a constância supera a qualidade. A constância supera a qualidade. Se você fazer todos os dias, uma hora vai ter que dar certo. Tá entendendo? E essa ignorância pela nossa parte, a gente acaba levando pra intimidade uma desconfiança de Deus. E a gente acaba esquecendo também, onde mostra que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. O presente, Deus foi formado através do futuro. E é muito louco a gente pensar nisso. Porque Deus vive a gente vive no Kairos e Deus vive no Cronos. Ou seja, um dia para nós é 1000 anos para Deus. Ou seja, ele já viu essa situação. Ele já passou 1000 anos, imagina. Mais de 10 gerações. Ou seja, Deus já fez a história completa. Confia nele. Há tempo para todas as coisas. E é só uma etapa. Uma etapa e mais uma etapa. De tal forma que lá na Bíblia mostra que somos nós mesmos que criamos sofrimento. Porque é etapas na vida. Porque para pensar aqui. Meio que reflete isso comigo. Se a gente soubesse de tal forma, tipo assim, como ia acontecer a nossa mudança de vida, como a promessa, como os sonhos iam acontecer, e eu falo tipo assim, como que ia acontecer no tempo e na hora, a gente talvez não se esforçaria o suficiente. A gente não, imagina agora, né, vai pensar assim: ah, mas eu vou chegar lá, tá, eu vou chegar lá. Então é tipo assim, imagina, vida que não é egoísta não. Para pra pensar, se a gente soubesse o final, a gente nem se esforçaria tanto. Porque na grande verdade, Deus não permite a gente ver o caminho completo, mas só o início, que é persistir, e persistir, e persistir. Porque a gente acaba não dando valor no final, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E esse esforço que você tem que dar no agora, é para que você possa chegar lá. Não pelas suas forças, mas porque Deus vai fazer. Mas você precisa se esforçar também.
Tá entendendo? E é muito louco parar pra pensar. Ah, mas por que nesse caminho não deu certo? Por que essa porta se fechou? Por que esse projeto, esse relacionamento, eu não sei o que é, não deu certo? Porque Deus quer te ensinar. Não é porque isso teve que falhar, porque isso realmente teve que falhar. Entenda que isso teve que dar errado. Pra nós pode até parecer que deu errado, mas na verdade é Deus te preparando para que quando chega um momento certo, onde você está preparado, no local certo, tem até endereço, você possa suportar o ambiente profético. Porque existe ambiente profético. Mas imagina, você não tá preparado. Chega lá, você acaba sendo destruído. Por isso que às vezes a porta fechada é Deus te preparando. E para finalizar o vídeo, na Bíblia mostra que nos dias felizes, sim, fica feliz, alegre-se. Mas quando chegar os dias ruins, não se esqueça que Deus está no controle, tanto das portas fechadas, tanto das portas abertas. Ou seja, Ele está no controle de tudo. Uma hora vai ter que dar certo, uma hora vai dar certo. Se Ele prometeu, Ele não vai atrasar. Pode até parecer impedições, barreiras, mas Deus determinou um tempo onde já superou essas barreiras. Tá entendendo? Ou seja, daqui é para trazer uma paz que vai chegar. E a gente precisa, sei lá, aproveitar e não se apegar. E ter a certeza que vai acontecer. E acontecer, ter essa certeza, é a certeza de persistir continuamente. E se esse vídeo falou com você, eu peço que você clique nesse botão de se inscrever e curta esse vídeo. E comenta aí no comentário se falou com você, para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E acaba chegando em mais pessoas. E que Deus te abençoe.